No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No Alto do Castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora.
Olá! Olá, boa noite, Zaca. É que nem eu costumo dizer, eu entrevistei outro dia um desembargador, eu falei assim, como é que eu te chamo? Ou eu entrevistei eu falei, como é que eu te chamo? De um cara da pesada ou um cara pesado, né? Aí eu chamo, como é que eu a chamo? De excelência ou da minha colega Érica? Ah, pode me chamar de doutora Érica, E a gente já tem um histórico, né, Zaca, de lives. Só que o que aconteceu? A gente tem que ser realista. Com tudo isso que aconteceu, né, nessa mudança mundial e essa questão da comunicação via internet, aliás, eu quero agradecer aqui a sua ajuda, que ajudou muito no início, né? Muito, e vem ajudando, inclusive, eu conheci muitos magistrados por sua causa, inclusive, e que acabamos, inclusive, virando, estamos hoje em 25 portais de notícias, voltamos para o R7, que é um grande portal de notícia, em parceria, e estamos também no Grupo Tati Comunicação, que é TV, a nossa live vai para a TV também, logo na sequência, edita e vai para a televisão. Isso que é ótimo. Eu estou com a doutora Érica Brandão, ela é juíza do criminal. Vamos do início? Doutora, quer falar um pouquinho, só para relembrar? Como começou tudo? Vamos lá. Então, a princípio, a nossa conversa de hoje é sobre o FONAJUC, né? Que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais. Só para dar uma relembrada só, rapidinho. Então, e o FONAJUC, nós estamos fazendo 5 anos de existência. Ele começou com um grupo de WhatsApp que foi criado por 2 colegas do Acre, né, o Clóvis e a Rogéria, em 2017. E, a princípio, ele era um grupo só e assim, ele cresceu muito rápido. A gente achava que nós estávamos meio sozinhos com os nossos pensamentos, que nós temos uma postura nós pregamos, né, o garantismo penal integral, que olha não só o lado do criminoso, mas principalmente o lado das vítimas, e nós percebemos que nós não estávamos sozinhos, que nós tínhamos muitos pelo Brasil. E no transcorrer desses anos, a gente foi crescendo. Hoje nós somos, né, 2 grupos de WhatsApp lotados, tem um grupo de espera, que eu chamo de F1, F2, F3, e o grupo de espera, o pessoal, quando abre alguma vaga nos grupões, a gente vai colocando esse pessoal. E o que foi mais importante, Zaca, em todos esses anos, foram os encontros presenciais. Nós conseguimos... Pera um pouquinho. As pessoas que estão entrando, tal, deixa eu dar eu não queria, só para a gente... bom, eu não falei no início, vou falar agora, mas eu tenho que falar a respeito do FONAJUC. A doutora agora assumiu a presidência nacional do FONAJUC, e eu vou explicar o que é. O Fórum Nacional dos Juízes Criminais, o FONAJUC, divulgou uma nota, aqui diz o seguinte, não existe conflito, presunção de inocência, direito fundamental e o cumprimento do julgado proferido em segundo grau nos termos do ordenado jurídico em vigor, garantido e ampla defesa do contraditório. Isso aqui que eu estou lendo, na realidade, fala, tem alguma coisa a ver? Tem muita coisa a ver com um monte de coisa que o Fórum Criminal está se envolvendo. Mas agora eu queria que você continuasse e falasse continuasse com a sua explanação. Fazendo só esse histórico, né? Porque o pessoal, os colegas que são juízes criminais e que às vezes não fazem parte do FONAJUC, é importante saber da existência, de como surgiu, né? E o que nós já fizemos até hoje. Nós fizemos 5 encontros presenciais, que esses encontros foram muito importantes para a gente se conhecer melhor, para que a gente conseguisse identificar onde nós estamos, quem nós somos. Então, nós fizemos o primeiro FONAJUC em Florianópolis, depois nós fizemos o FONAJUC Brasília, depois nós fizemos novamente um FONAJUC, um encontro presencial em São Paulo, fizemos em Recife e fizemos o último em São Paulo, agora em junho, onde foi eleita essa nova diretoria e que eu sou a presidente. E nesse meio tempo, na pandemia, nós conseguimos fazer
em 2021, o encontro virtual, o Fonajuc virtual, para a gente não perder o contato, para a gente continuar conversando, trocando ideias. O que foi muito importante, né, nesses encontros presenciais, Zaca, é que nós fizemos grupos de trabalho e cada Fonajuc que encerrava, nós tínhamos enunciados que são as nossas propostas para os juízes criminais, que a gente faz as votações, faz os grupos temáticos, e esses enunciados são muito importantes. Temos vários enunciados que podem ser usados pelos colegas nas suas decisões. Isso é uma coisa muito legal, muito bacana, porque é uma coisa prática. E também tem livros. Nós temos o pessoal da diretoria, que está na área acadêmica, que é a Larissa, o Edu e o Luiz, que é um pessoal que já está aí há muito tempo, dentro desse nicho, né? Isso é importante, lançar livros, colocar o pessoal para dar aula, para poder também ajudar os juízes que estão entrando, para que eles também conheçam o nosso pensamento, um pensamento do Fonajuc, né? Agora, aqui diz, eu tenho uma notinha que diz o seguinte aqui, até queria que você falasse a respeito. O Fonajuc reforça a necessidade de respeito aos direitos e deveres constitucionais, ao sistema legal e se opõe a qualquer forma de tentativa de pervertê-lo ou violá-los, notamment desconstruir o trabalho contra a corrupção que tem funcionado em vários níveis e com incontáveis atores como nunca antes na história. O que eu quero dizer é o seguinte: como que foi pensado de montar um fórum e se reunir os juízes criminais do Brasil inteiro, e que a necessidade disso, porque na realidade a gente sabe que o juiz criminal não é para qualquer um, e é uma área muito técnica também, porque além de você decidir a vida da pessoa, os magistrados decidirem a vida das pessoas na questão civil ou civil, o crime, você manda o cara para cadeia, modo de dizer. Eu brinco até, né? A caneta pesa, doutora, quando a senhora está convicta e que está tudo bonitinho nos autos, não? Olha, na realidade, assim, hoje em dia, a gente sempre comenta nos grupos, né? Tá muito difícil ser juiz criminal. Porque, assim, infelizmente, a legislação, a jurisprudência, as decisões, muitas vezes, dos tribunais superiores, vão de encontro com aquilo que o Fonajuc prega. Então, esse garantismo penal integral, nós somos duros em relação, nós somos, vamos dizer assim, mão pesada com o crime, com os criminosos. Então, nós temos essa dificuldade de encontrar esse respaldo pela parte, assim, dos tribunais superiores, né? A gente, às vezes, fica um pouco frustrado. Mas a gente percebeu que nós temos que fazer o nosso trabalho, Zaca, sabe? Nós temos a nossa consciência, nós temos o nosso modo de pensar, respeitando as leis, respeitando aquilo que a Constituição determina, mas nós fazemos o nosso trabalho com muita segurança, com muita convicção, e eu tenho certeza que todos os juízes do Fonajuc, principalmente, nós fazemos o nosso trabalho e dormimos tranquilos, sabe? A gente dá a nossa decisão, fazemos as nossas sentenças e eu posso, assim, garantir para você que nós estamos fazendo com a nossa consciência tranquila. Todos fazem aquilo que acham que é o melhor, aquilo que deve ser feito, e nós não vamos nos deixar abater ou mudar o nosso pensamento por conta disso. Cada um faz o seu trabalho, dá as suas decisões na sua comarca, na sua vara, e nós vamos indo, nós vamos caminhando. Doutora, o que eu estou comentando eu li em matéria, tá? Então a gente pesquisa, coisas que me foram enviadas e tal. A gente sabe que, a senhora acabou de comentar que é difícil ser juiz criminal, porque, agora, óbvio, cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua convicção, cada um tem o seu modo diante da situação, tem o seu modo de pensar e de decidir.
Mas algumas decisões que vocês tomaram, nessas reuniões que vocês fazem com os juízes que fazem parte do fórum, do Brasil inteiro, vocês discutem essas decisões que vocês deram, se realmente não coube ou coube, eu cometi um equívoco, ou não, esse é o caminho certo, isso é o que tem que ser, além da integração dos juízes, que é o mais importante. Na realidade, a gente tem que comentar o nosso dia a dia, aquilo que a gente vivencia na prática, aquilo que acontece com cada um de nós, e principalmente, por exemplo, dividir decisões que já tomaram em casos semelhantes, para que a gente possa analisar, para que a gente possa também ver se aquilo enquadra em alguma coisa que nós temos. É uma troca de ideias, né, Zacarias? Porque, assim, um crime cometido no Ceará, por exemplo, de repente pode ser alguma coisa que ainda não tenha sido acontecido no interior de São Paulo, e de repente pode acontecer, principalmente alguns tipos de estelionato, né? Então você pega um colega comentando esse tipo de crime que teve lá, uma clonagem, um jeito novo que eles estão fazendo para enganar as pessoas, e às vezes você pega e fala, nossa, aconteceu aqui, eu quero ver como que o colega decidiu. Essa troca de ideias é muito boa, muito interessante. No júri, por exemplo, eu não faço júri já há muitos anos, mas eu vejo nos grupos muitos colegas, durante o júri, na hora que estão ali atuando, tirando dúvidas. Isso é muito, muito bacana, sabe? Olha, o advogado perguntou isso, o que vocês acham? Me ajuda aqui, vocês já tiveram esse tipo de quesito? Então, é enriquecedor, e nós precisamos disso para que a gente não se sinta sozinho, né? Nós precisamos trocar ideias, a gente precisa ver que aquilo que nós pensamos, não sou só eu, não sou só a diretoria do Fonajuc, é um grupo de juízes enorme. Cada grupo do Fonajuc, que está lotado, tem 256 juízes, mais o grupo do F3, que é o de espera, mais o grupo do Fonajuc do Face. Então, nós somos uma quantidade considerável de juízes que estão atuando aí na área criminal no Brasil todo. E olha, não precisa ser só juiz criminal, tá? Eu quero não, no Fonajuc, nós colocamos assim, juízes criminais e juízes que gostam da área criminal. Porque tem juiz que, às vezes, ficou a vida inteira no crime, na área criminal, depois foi para o civil, mas ele gosta da área criminal, ele quer se manter atualizado. Então, pode ficar, ou pode entrar quem é do civil, mas gosta da área criminal. Nós temos juízes da infância, que às vezes acumulam crime, igual eu sou da infância também, e tenho a área criminal. Nós temos juízes trabalhistas, que ajudam muito, que dão uma visão muito bacana também. E a gente troca ideias, juízes militares. Nós temos tudo isso no Fonajuc. Então, se você gosta, tem interesse na área criminal, pode fazer parte do Fonajuc. A única coisa, assim, que o perfil dos juízes do Fonajuc é esse perfil. É um perfil que é mais conservador, é um perfil de juízes que eu estou falando mais garantismo penal integral. Então, tendo esse perfil, normalmente o pessoal está ali. Ou tem até quem não tem exatamente esse perfil, mas gosta de conversar, gosta de trocar ideia. Então, é isso que constrói o Fonajuc. Eu sei que você faz parte também da PAMAGES. Ou fazia. Não me lembro assim muito bem. Mas fazia. Então, tem o juiz da... Acho que o teu som tá me ouvindo? O teu som acho que apagou aí, veio. Apagou? Agora tá legal. Agora tá bom. Tá. Às vezes o tempo tá meio ruim aqui, tá ventando, às vezes pode dar alguma interferência, não sei. Agora, não, mas tá boa a internet hoje, até que tá bom, essa transmissão virtual tá legal. Então, existe também que eu entrevistei, que sua colega, que é presidente da MB, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Que são todos representantes de classe. O Fonajuc também seria mais um representante de classe, obviamente, dos juízes criminais. Existe alguma
Existe uma compatibilidade ou existe alguma divergência ou, na verdade, é um fórum que vem para somar também? Não tem divergência alguma, porque nós não somos uma associação. Nós somos Entendi. um fórum científico. Então, Tá. juízes filiados a juiz da PAMAGE, juiz de qualquer associação que estão na MB, nós temos agora, por exemplo, a Renata Gil mesmo, que é presidente da MB, é do FONAJUC. O Fred, que vai ser agora, que está na única chapa para a presidência da MB, o Fred também é FONAJUC, desde sempre, ele e a Renata. Então não tem compatibilidade. Nós não questionamos, nós não estamos atuando de forma associativa. Nós não estamos fazendo papel suprindo ou nos colocando no lugar de associação. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é justamente dar apoio no sentido de elementos, de fundamentos, para ajudar os juízes criminais na sua atuação. Então, se tem algum problema associativo, eles vão atrás da sua associação e da MB, no caso. Bom, vamos fazer um comentário aqui, matérias que eu li, né? Supremo recebe manifesto contra a favor de prisão em segunda instância. Aí diz o seguinte depois, o FONAJUC sai em defesa dos procuradores que vazam, né, essa questão de informações a respeito de prisão. O que eu quero dizer? Quando o juiz criminal ele está num caso muito polêmico na imprensa e que vaza alguma informação, isso cria uma convicção social e além de uma decisão do juiz, de alguma coisa, da sustentação jurídica, quando se vaza uma informação que está sendo investigada e que vai para a imprensa? Qual que é não sei se a senhora pode explicar a respeito, o que o FONAJUC pensa sobre isso? Na realidade, assim, a gente não pode comentar sobre processos que estão em andamento, né? O juiz não pode. Então, normalmente, pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, é bom o juiz evitar comentários na mídia de decisões, de processos que estão em andamento. A gente comenta, às vezes, em grupos fechados de juiz, mas é grupo fechado. Nós estamos comentando decisões que, eventualmente, a gente possa, algum dia, em algum momento, a gente também ter que resolver. Mas, em relação especificamente a essa notícia que foi dada aí, que você pegou, eu acho que foi na época da decisão que estava se ia segunda instância, prisão em segunda instância ou não, né? Foi naquela época o FONAJUC se posicionou, porque nós somos favoráveis à prisão em segunda instância. Então, em termos assim gerais, genéricos, não tem problema, nós podemos nos posicionar sempre, né, em caráter geral, não em caráter específico, em relação a um determinado réu, um determinado processo. Não sei se... não, entendi. Inclusive tem outra que diz aqui, Fórum de Juízes Criminais defende prisão em segunda instância. Tem uma matéria grande, inclusive. Nós fizemos, na época, o FONAJUC se manifestou, sim, porque nós sentimos essa necessidade de colocar o nosso ponto de vista, que é o ponto de vista da maioria dos juízes que fazem parte do FONAJUC. Então é importante que as pessoas conheçam o que a gente pensa, né? Também, é o que eu estou falando, de uma forma geral, não tem problema algum o juiz se manifestar nesse sentido, e nem é individualmente. Foi o FONAJUC, o Fórum Nacional de Juízes Criminais, que se posicionou. Na época, também eu acho que teve alguma coisa em relação, por exemplo, ao pacote anticrime. Nós fomos... Não era relacionado àquela questão de... eu acho que eu me lembro, aquela questão que havia aquela negociação de se o cara contasse, teria uma diminuição de pena. Era isso? Da delação. Teve algumas coisas assim, por exemplo, que eu me lembro, que deve ter alguma notícia que você possa ter por aí. Na época que o Sérgio Moro era ministro da Justiça, o FONAJUC, nós fomos com ele. Eu estive
além de outros diretores, a Rogéria, que era presidente na época, a Larissa, acho que o Edson foi também, a Safira, nós fomos entregar nas mãos dele o nosso posicionamento em relação a várias situações que estavam previstas no pacote anticrime, aquilo que a gente achava interessante, aquilo que nós apoiávamos, aquilo que a gente achava nós éramos contra, nós colocamos, entregamos em mãos dele. Então, é isso que o FONAJUC quer fazer, sabe? É mostrar o nosso pensamento e quem tiver que decidir, quem tiver o poder nas mãos, que adote ou não, né? Mas a nossa parte, o que nós podemos fazer é isso. Doutora, ainda essa questão que estava no assunto de diminuição de pena, que saiu essa matéria, que é uma coisa um pouco antiga, a senhora comentou realmente, deve ser da época do ex-ministro, que trata-se de um acordo penal entre o réu e o Ministério Público que possibilita o encerramento mais rápido dos processos quando os acusados confessam o crime e troca de uma pena menor. Isso aí, eu não estou dizendo que seja aí na sua área, mas o FONAJUC em geral, como tem todo mundo, ainda se aplica isso ou não? Sim, na realidade isso se chama ação de não persecução penal. Ela é adotada hoje, isso daí acho que na época foi o princípio, foi o começo que estava sendo falado, e na realidade não é uma diminuição de pena, é como se fizesse um acordo com o Ministério Público, o réu confessa o crime, preliminarmente ele precisa confessar, ele tem que falar, não, realmente eu cometi esse crime, o Ministério Público fala, olha, de acordo com as suas circunstâncias, com os seus antecedentes, aliás, ele nem pode ter antecedente para poder ter esse benefício. E o Ministério, mas o Ministério Público faz a proposta, coloca ali para o réu, por exemplo, a proposta minha é você ficar 2 anos sem indo para casa, sem sair à noite, vamos dizer, e nós, juízes, homologamos isso. Então, existe, está funcionando, eu acho que é uma coisa interessante, porque evita todo aquele processo, né, de fazer denúncia. De investigação, evita ganhar tempo, evita custo, e eu queria também depois aproveitar e fazer uma perguntinha sobre isso, que é uma curiosidade. Pode continuar, eu pergunto depois. De não persecução penal, ela existe. Ela está sendo feita normalmente, tem decisões até que prevêem em alguns tribunais, algumas câmaras, que pode ser feita até antes da sentença, ou mesmo depois da instrução, ou mesmo com a sentença. Existem vários senões aí, ou várias possibilidades, mas é uma situação que está acontecendo e que eu acho bastante válida, sabe? Está diminuindo, na minha comarca, na minha vara, por exemplo, eu percebo, quer dizer, está tendo um acordo, vários acordos, e os réus, aqueles que estão ali sendo processados, eles estão vendo vantagem, os advogados estão falando para os seus clientes para aceitar, para fazer esse acordo com o Ministério Público. Eu acho que é interessante, tudo que você tira para que você deixe de fazer uma instrução muito demorada, com um crime de menor potencial, alguma coisa que poderia ser resolvida mais rapidamente, deixa o juiz, de uma certa forma, com uma pauta mais livre, uma agenda para pegar os crimes mais graves, né? Então, só que é importante dizer que o juiz homologa esses acordos que o Ministério Público faz. Então, o trâmite não é entre Ministério Público só e réu, Ministério Público, réu, e vem para o juiz. Uma curiosidade, que eu acho que todo mundo tem. Na imprensa, quando se prende uma pessoa por algum motivo, a primeira pergunta que se faz, e depois isso se leva adiante. Eu queria saber o que interfere isso no júri, o que interfere isso numa decisão judicial, essa questão. Você está arrependido? Quando ele fala que está arrependido, o que muda? Ou se ele fala, não estou arrependido. Ou se ele fica mudo e não fala nada.
eu só falo em juízo. O que muda isso? Quando eu falo, não, eu estou arrependido. Isso muda alguma na questão da pena, dependendo da situação, ou não? É uma curiosidade, porque isso na imprensa é direto, isso. Ó, você está arrependido? Aí é óbvio que o jornalista se pega nisso. Quando ele fala que não está arrependido, aí que dá barulho mesmo. Aí que, não, tal. Mas isso conta. Quando ele fala, não, estou arrependido, tal, não sei o quê. Isso, o que conta? Depende de cada juiz, Zaca. Isso eventualmente pode se refletir numa pena. Por exemplo, se o juiz perceber no seu feeling ali, na hora que está conversando com o réu, fazendo interrogatório, dependendo do crime, se ele fala, olha, eu arrependi, realmente não devia ter feito isso, vamos dizer, num furto, eu não devia ter entrado, não devia ter furtado esse dinheiro dessa pessoa, eu arrependi de ter feito isso, foi no momento, pode ser considerado. E isso é uma coisa que não é previsto exatamente numa atenuante, uma causa que diminua a pena, mas na realidade pode ser considerado, não tem problema algum. Eu mesma, dependendo dos casos que eu pego, se não são casos graves e que a gente vê que a pessoa realmente está arrependida, eu já peguei casos, por exemplo, de um sobrinho que de repente pegou um dinheiro da avó, da tia, e na audiência ele falou, olha, eu me arrependo, eu quero pedir desculpa para minha tia, eu estava desesperado, precisando desse dinheiro, sabe essas coisas assim? Você, tá, então vamos dar uma pena mínima aqui, porque abaixo da mínima não pode. De repente, se tinha alguma outra coisa que poderia ser considerado contrariamente a ele, que a pena poderia ficar acima, você deixa a pena no patamar mínimo e segue a vida. Não, eu me arrependi, mas eu prometo que na próxima vez eu pego menos. É assim, não? Pode ser que ele nunca mais faça, a gente pode pedir, né? Eu já peguei casos de menor, que eu sou da infância também, já estou há muitos anos lá em Socorro, de menor, que eu precisei mandar para a Fundação Casa, ou na época para a FEBEM, que, não, doutora, eu nunca mais vou fazer isso, me dá uma chance, não me manda para lá, às vezes eu não mando. Tá bom, vamos tentar. Daqui a pouco ele é pego de novo. Falar, agora não tem jeito, né? Como é que faz? Agora vai ter que ir. Ou então depois ele é adulto, já está maior de idade, e acontece muito comigo hoje também. Vou fazer audiência com o réu que está preso, que eu já acompanhei, já tive casos com ele, processos com ele como menor, que ele olha para mim e fala, bom, doutora, eu não vou falar nada porque a senhora já me conhece, né? A senhora já sabe quem eu sou, tive problema na infância. Então, assim, tem casos e casos. Alguns, realmente, o arrependimento, a gente vê, mas que eles não retornam. Acontece. Mas tem uns que não, que esse arrependimento, infelizmente, às vezes é da boca para fora. Mas eu, a princípio, eu tenho que acreditar que eles estão mesmo arrependidos. E depois de muitos anos, Zaca, os meus colegas aí podem confirmar. Eu estou há muitos anos na magistratura. Eu ia lhe perguntar, não ia perguntar a sua idade, mas eu ia perguntar quanto tempo você está na magistratura. A idade não adianta. Há muitos anos, e o que acontece? Principalmente no crime. Você cria, você detecta. Eu sei. O feeling é uma coisa impressionante, o que se adquire. Você olha para a pessoa começa a falar e você já identifica. Então, o jeito de falar, você sabe se é um arrependimento mesmo, se a pessoa realmente fez aquilo de momento, dá para você saber. E, principalmente, o réu que está no mundo do crime, aquele que já está, assim, vamos dizer que já é profissional, eles têm todo um maneirismo, todo um jeito de sentar, de falar, que nós, juízes criminais, com tempo de carreira, e a gente sabe, né? A gente lê. Então não tem como enganar, é difícil. Isso aí se chama, com o tempo, né? Existem algumas técnicas que são treinadas para isso, mas eu acho que o tempo e a experiência acaba lhe dando
a tal de uma coisa muito usada hoje em coaching, a tal da leitura corporal. Vocês começam, só no tom de voz, você sabe se a pessoa está mentindo ou está contando, ou está inventando, sei lá, vocês conseguem detectar. Isso se usa muito hoje, leitura corporal, mas existem técnicas também para isso. Mas eu acho que também, eu discuto muito isso, né? Um cara vira coaching com 20 anos de idade, quer dizer, qual é a experiência que o cara tem para fazer uma leitura corporal? Eu acho que a experiência que traz mais esse tipo de comportamento. Eu queria que você contasse, não sei se você quer falar ou eu vou confirmar aqui, a vice-presidente é a doutora Safira Maria de Figueiredo? Isso. Do FONAJUC? Ela é juiz militar, né? Ela é não é? Do Superior Tribunal Militar, né? A Safira é uma pessoa incrível, assim, de uma competência absurda, muito respeitada. Ela transita no mundo da justiça militar, que são poucas as mulheres. Ela é muito respeitada, muito querida. A Safira eu quero ver se eu a entrevistei, até foi um contato seu, há 2 anos atrás, até ela falou assim para mim, nossa, Zacarias, eu te conheço, nossa, eu não lembrava, mas ela é de uma elegância que é uma coisa impressionante. Depois você, a diretoria toda, vai chamar. Vamos, claro, eu acho que tá na hora, inclusive, até falando em tecnologia, né, essa coisa toda que aconteceu, eu quero também lhe perguntar, depois eu vou comentar o resto da diretoria, o que ajudou você, vamos falar, como a gente está falando do FONAJUC, o que ajudou essa relação lá do meu amigo Edu, que é um filósofo, né, o doutor Mário Esbalqueiro, que falou, olha, eu quero entregar o cartão de visita para minha amiga Érica por ter assumido se ele está assistindo, mas fiquei muito feliz. Então, muito bacana. O Mário tá sempre ativo também na internet, dando aula, alguma coisa nova do direito criminal, ele entra para falar. O doutor Brandão, lá no Rio de Janeiro, estou para entrevistá-lo de novo, também na época estava confuso. Mas o que mudou hoje, doutora Érica, essa questão além da relação, né, muito mais rápida hoje, do contato muito mais rápido da tecnologia, com tudo isso que aconteceu, essa tragédia dessa pandemia e tal, isso ajudou muito a vocês, porque ninguém gosta do novo, né? E acabou todo mundo se adaptando, se readaptando. O que mudou? O que ajudou vocês nesse sentido? Então, Zaca, foi assim, realmente um choque inicial, né? Quando começou a pandemia, que eu falo, nós, de uma hora para outra, fóruns fechados, ninguém indo para lugar nenhum para trabalhar, todo mundo fica em casa, aquela situação terrível. Ninguém sabia exatamente nada de como ia funcionar, como ficava tudo isso. Os tribunais tiveram que se adaptar, nós tivemos que correr atrás de ferramentas para poder os processos continuarem, para que a justiça continuasse a funcionar, e na realidade não parou praticamente em momento algum. Assim que não podia ir presencial no fórum, foi disponibilizado para todos os juízes ferramentas para fazer audiências online, para que a gente continuasse despachando, fazendo os processos virtuais. Os físicos ficaram parados durante um tempo, porque os servidores não iam nos fóruns. Então, realmente, os físicos não tinha como. Mas os virtuais, os processos, não parou em nenhum momento, praticamente. As medidas urgentes, as liminares, sempre foram decididas. E o que a gente percebeu é o seguinte, nós evoluímos muito durante esse período. Porque nós percebemos que tinha coisas que eram feitas que hoje, através dessas ferramentas, por exemplo, o Estado de São Paulo, nós utilizamos o Teams, que é através dessa plataforma que eu faço as audiências, né, fazer as audiências virtuais. Eu já estou, assim, indo presencial no fórum desde que o tribunal autorizou lá em junho de 2020, porque eu tenho um problema na minha casa, a internet não era tão boa, e assim que foi possível eu fui. E eu ia para o fórum e fazia audiência, eu no fórum e o resto virtual.
E funcionou muito bem, e atualmente nós estamos no sistema híbrido, o Tribunal de Justiça autoriza, os juízes estão no fórum, e a gente faz com algumas pessoas que não puderem ir para o fórum, faz virtual. O que foi interessante, o Zaca? Aumentou muito a produtividade. Isso ninguém pode questionar. Os juízes estão trabalhando muito, muito. Em casa, no fórum, sabe, processo virtual anda muito rápido. Eu vejo, por exemplo, de manhã, eu ligo o computador, eu assino coisas de manhã, eu paro, faço algumas coisas minhas, volto antes do almoço, ainda assino mais coisas, faço mais coisas, vou para o fórum, faço audiências, encerro o expediente, ainda chego na minha casa, ainda vejo algumas coisas que precisam ser conferidas, que eu preciso resolver. Então, assim, é praticamente quase o dia inteiro. E o que ajudou para a gente essas plataformas, o fato de você poder trabalhar virtualmente? Você pode otimizar seu tempo. E eu acho que isso não tem mais volta. Eu acho que isso vai ter que ser assumido, sabe? Mesmo que o juiz tenha que ir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana na comarca, um dia fica em casa, 2 dias, como o Tribunal de Justiça tem feito, eu acho muito, muito importante, muito interessante. Eu gosto do fórum, eu me dou bem fazendo as audiências presenciais, mas tem colega que, de acordo com as situações de vida dele, de acordo com o que ele pode, ele trabalha melhor em casa, ele trabalha melhor virtualmente. Eu conheço vários colegas que são super produtivos, então tem que equilibrar isso. E uma coisa importantíssima que essas plataformas, que as audiências virtuais trouxeram, é o fato de você poder ouvir pessoas de outro estado, de outra cidade. Precatória não existe mais. Por que eu vou expedir precatória para um colega ouvir uma testemunha em São Paulo, sendo que eu, através do Teams, eu posso mandar o link para essa pessoa, ela entra lá no celular dela e eu mesma ouço. E já documentou, né? Porque isso fica no arquivo, fica aí na nuvem, fica gravado. Gravado. Então pensa, por exemplo, já aconteceu de eu ouvir um guarda municipal, uma testemunha importante num caso, ele tinha se acidentado, não podia se locomover, eu ouvi, fiz a oitiva dele, ele deitado na cama. Sabe? Olha para você ver, isso eu acho incrível. Era uma audiência que ia ser adiada, eu teria que marcar outra data. Então, não, eu pego o celular, às vezes, a pessoa não consegue entrar pelo Teams, não é fácil. Eu pego o celular e falo para o meu escrevente, liga, vamos tentar o WhatsApp, videoconferência no WhatsApp, as pessoas têm facilidade. E a gente tem feito as audiências, assim, praticamente a gente não perde. Claro que a ideia é ir voltando às presenciais, ser presencial e só, em caso excepcional, ficar o virtual. Mas esse sistema híbrido que o Tribunal de Justiça de São Paulo está adotando, ele está funcionando maravilhosamente bem. Doutora, excelência, a senhora quer um café e um pedaço de bolo de milho? Eu estou aqui, mas eu estou pronto para falar. Eu quero, porque eu cheguei e não tive tempo de comer nada, estou morrendo de fome. Viu, essa questão da audiência virtual, ou essa questão a gente acabou de comentar anteriormente, você também acabou adquirindo já essa leitura corporal, até via internet. Você consegue saber se a pessoa tá contando uma historinha, não tá? Porque eu acho que a pessoa na internet você consegue pegar mais o defeito dela do que presencial. Porque eu acho que quando ela tá no computador, ela dá bom dia para cavalo, eu acho, sabe? Né? Fica mais... na realidade, assim, Zacarias, essa leitura, desculpa, é que eu Pode deixar. Aqui quietinha aí, vocês. Tá vendo? Eu tô sozinha em casa e a minha mãe, eu tenho um problema. Eu não posso deixar ela sozinha, então ela tá tentando entrar. Pode deixar. Vai que... Quietinha, belezinha. Falei pra ela que não era pra entrar, mas ela esquece. Então, aí o que acontece, Zacarias? A gente, no virtual, é mais difícil.
realmente é mais difícil você ter essa dinâmica de leitura corporal. E outra coisa, às vezes a gente esquece de desligar uma câmera, de desligar o microfone. Vocês da mídia estão vendo, né, da imprensa, o que está acontecendo, às vezes na inocência, acha que está desligado, não está. Então, tem acontecido muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando está fazendo essas audiências virtuais, porque na presencial é comum, às vezes, desligou, parou a audiência, conversar com o advogado, com o promotor, você tem aquele, né? Agora, na audiência virtual é mais complicado nessa parte aí. E a gente tem visto que está tendo toda uma instrução para que a gente evite certas coisas, tome cuidado com o que fala, até mesmo com isso dos cachorros estarem junto, né? Audiência. Eu não poderia deixar... Cuidado. Então, assim, como nós estamos aqui numa conversa, então eu não tive outra saída. Deixa aí. Eu queria fazer um comentário e eu queria saber se já houve alguma conversa a respeito ou a sua opinião. Um passarinho verde me contou que está rolando, eu não quero polemizar, não quero nada, porque também... Não quero estar polemizando. Já polemizando. Mas um passarinho verde me contou que existe um projeto aí, que eu acho que tem relevância, aí isso vai caber à área criminal, porque hoje virou uma prática, assaltos, roubos e tal, com motocicleta, que é uma grande ferramenta hoje de trabalho, né? Porque se não fosse esses caras que trabalham com motocicleta, nós estaríamos nessa época de pandemia com um maior problema, com vários problemas e tal. E hoje também a questão do trânsito, principalmente em São Paulo, que a coisa flui muito rapidamente, tal. E o passarinho me contou que, na realidade, estão tentando, eu queria a opinião do fórum, que pode ser que isso seja discutido com vocês em algum momento, que vão criar uma qualificadora criminal aí, eu não sei como é que se explicaria isso. Por exemplo, o cara te assalta com a motocicleta e tem um outro aguardando na outra motocicleta. Eles vão tentar criar a mesma qualificadora do cara que está com a arma na mão, que está te assaltando com a motocicleta, com o cara que está dando cobertura, para que ele leve a mesma pena. Não, isso eu sei que não existe hoje, mas o que você pensaria sobre isso? Na realidade, já foi discutido. Desculpa só te cortar, pode ter. Não, imagina. Não, há muitos anos atrás, quando o doutor Bittencourt, na época, que fez a prisão do Marcola, tal, que era diretor do DEI, que era o cara que falava em nome da polícia, apesar de ter um delegado geral, ele falava em nome da polícia, e ele tinha uma ideia que ele falava que motocicleta não podia andar nem com garupa. Mas o lobby era muito grande, como é que você vai ter uma motocicleta que não anda com garupa? Essa era uma história que veio lá de trás que acabou não vingando. Então, eu queria saber, você já ouviu alguma coisa a respeito disso ou não? A gente tem sempre sido comentado isso, porque teve uma onda enorme de assaltos, de roubos com motocicleta, principalmente esses aplicativos de entrega de comida, né? E o pessoal se fazendo passar por entregadores, e alguma coisa realmente precisa ser feita, né, Zacarias? Porque eu falo que os criminosos, eles ficam o tempo inteiro com a mente voltada para isso. Então eles têm para o crime. Então eles ficam inteiro procurando meios de como eles vão cometer crimes. Então, na época da pandemia, e até hoje ainda continua, eles descobriram esse nicho, vamos dizer assim, das motocicletas, desses entregadores, né? Esse pessoal que trabalha para essas empresas de entrega de alimentos, de entrega de tudo, na realidade. De tudo. Então, o que acontece? Eles viram que eles se fazendo passar por entregador, eles estavam mais protegidos, as pessoas não tinham tanto receio, eles iam entregar nos apartamentos, nas casas, assaltavam. E essa história lembro de uma época que até os postos de gasolina, eles têm uma informação lá que eles falam que só pode entrar no posto se tiver garupa, se tiver para tirar o capacete, né?
porque eles têm câmeras filmando, porque eles também é uma coisa que eles começaram a fazer, que era fazer esse tipo de trabalho, de crime. Eles entravam de dois, o assalto, o de trás assaltava com a arma e saíam, e isso é muito rápido, né? Acaba acontecendo de um jeito que as pessoas não têm defesa. Então, temos conversado, sim, a gente sabe que isso está rolando, e eu espero que seja feito mesmo, que mude alguma coisa na legislação, que tenha uma agravante, uma qualificadora em relação a esses crimes que estão sendo cometidos usando essas empresas de entrega de alimentos, né, deliveries. Bom, deixa eu só, a gente já está quase, eu queria fazer um comentário aqui, a secretária a doutora Cíntia Seifer, é isso? Como é que é o nome dela? Cífer. Vanessa Baruch, também. A diretoria acadêmica é a Larissa Pinho Lima, o Luiz Carlos Figueiredo, Edu Pérez, que é o filósofo, Edu Pérez, caramba. Da diretoria de prerrogativas, doutor Edson Brandão, que é lá do Rio de Janeiro, e a querida Ivana Davi. Essa mulher eu tenho uma... ela tem uma história com ela. Ela é... Vamos estudar, Zacarias, vamos estudar. Qualquer coisa que é nova, vamos estudar. E a diretoria de comunicação, a nossa colega Karen Schubert, e a doutora Miriam Vachaga. A doutora Miriam é de Belo Horizonte, né? É de Belo Horizonte, doutora Miriam? A Miriam é a novidade nessa diretoria. A Miriam entrou agora. Ela é de Minas, já está no Fonajuc há muitos anos, e agora ela veio para a diretoria de comunicação junto com a Karen, que eu estava na comunicação, saí, fui para a presidência, e o Edu foi para a diretoria acadêmica, que éramos nós dois na comunicação, e agora está a Karen e a Miriam na comunicação. Uma vez eu fiz uma entrevista, a Miriam e o Mário. O Mário Mato Grosso e a Miriam em Minas. Foi ótimo com ele também. Eu assisti um pedaço. Eu acho que eu assisti, eu lembro. Acho que vou fazer de novo em algum momento, que a Miriam também é ótima para fazer. Ela é super elegante. Ela, juntou o Mário, foi uma figura. Nossa, bom, pode fazer com 2, 3, né, Zacarias? Fica mais... o problema... sabe o que está pegando, na realidade? Está pegando o seguinte, a gente está... Na época, quando começou na TV, a gente quebrou um paradigma de formato. Do jeito que nós estamos aqui, era do jeito que ia para a televisão, que ia para todos os portais e tal. Hoje não, a gente está conseguindo editar, quando eu editar, que for para a TV, já vamos estar um do lado do outro. Já dá para fazer assim, já vai para os portais dessa maneira. Primeiro entra no YouTube, cartão de Visita News, quero que o pessoal se inscreva lá, e depois vai para os portais de notícia e vai para a televisão. Passa TV local e região aqui. E eu queria que você falasse, assim, breve, que já estamos quase encerrando, o que você tem para falar do Fonajuc mais, para que a gente deixe bem fundamentado aqui, desse grande grupo aí de juízes criminais e que não é só criminal do Estado, tem juiz militar, tem algum juiz federal, não? Os federais, temos federais, alguns também. Tá. Tem de tudo. Olha, o que eu quero falar, Zacarias, importante, assim, o que é o que nós queremos? Nós queremos incentivar, eu fiz algumas anotações aqui, Vamos lá. De membros do Fonajuc em debates sobre o direito penal e divulgar nossos enunciados. Então, isso é muito importante para que o Fonajuc seja conhecido e tenha alguma relevância. Nós queremos manter os membros do Fonajuc unidos em torno desse ideal, que foi o motivo da sua criação, do seu surgimento, que é esse olhar para a vítima, para as vítimas dos crimes, para que a gente pense sempre que o criminoso já tem a lei ali, ele vai fazer audiência de custódia, ele vai ser liberado ou não, tá tudo ali seguindo. E a vítima? E aquela mulher que, de repente, o marido foi morto, ela tem 2 crianças pequenas, como é que fica a situação dessa pessoa? Né? A gente precisa olhar isso também. Nós queremos também que os juízes criminais possam contar, saber que a gente tem esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de decisões,
de soluções, que um possa ajudar o outro, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos juntos. Então, isso é muito importante. E mais do que nunca, a participação presencial nos eventos, que é um momento que a gente se conhece mesmo, que a gente conversa, que a gente troca ideias, o cafezinho, o coffee break é uma delícia, todo mundo se encontra. A integração é importante, a integração é importante. Muito. E eu quero todos os juízes do Fonajuc, eles já sabem, mas os juízes que não são ainda do Fonajuc, que queiram conhecer, nós vamos fazer o 6º Fonajuc no ano que vem. Em Minas. De 7 a 19 de agosto, em Belo Horizonte. Então, assim... isso tem alguma coisa a ver com a doutora Miriam, hein? Claro, a Miriam vai ter o nosso apoio lá, ela vai nos ajudar muito mesmo. Tá, então mas eu vou, de vez em quando, nas minhas entrevistas, eu vou, como o nosso editorial sempre foi institucional, eu comento aqui, você vai me deixando sempre a par, para a gente estar falando, e se tiver algum juiz criminal, peça que esteja no fórum, peça para comentar, e se não tiver, você me fala, esse juiz não está no fórum, eu falo, doutor, por que você não entra no fórum criminal? Eu já falo para ele, por que você... É importante porque tem uns que são meio reclusos, né? E tem que acabar com isso. A comunicação é o melhor negócio que tem hoje. Não tem volta. A comunicação interpessoal e tecnologia, tudo hoje é o melhor negócio. É a mesma coisa que tem que ter a comunicação com o seu preso. Se ele não falar, como é que se resolve as coisas? Só na investigação? É bom ouvir as testemunhas. Tudo isso é comunicação. Então é importante isso. Bom, eu queria lhe agradecer, óbvio, né? Você sempre parceira e acho que eu vou juntar um dinheirinho para ir para Belo Horizonte, que eu sei que você vai falar que não tem verba, mas eu vou dar um jeito, tá? E pode jornalista? Pode jornalista lá não? Conta com as associações, nós vamos ter o apoio lá em Minas da Justiça Militar. Eles que que estavam no Fonajuc São Paulo, incentivaram muito para a gente levar para lá. A gente vai contar com o apoio da Associação de Minas, do Tribunal de Minas, graças a Deus, assim, sempre quando a gente precisa, aqui em São Paulo nós tivemos o apoio da Pamages, a MB sempre está ajudando, nós temos, assim, a gente não pode reclamar, eles têm muito boa vontade conosco e a gente, assim, tem que agradecer muito sempre. Eu devo, por pouco tempo agora, eu devo entrevistar o procurador-geral de lá, que é o Dr. Jarbas. Devo entrevistá-lo, logo aí, que obviamente a promotoria sempre anda junto com a magistratura. Última pergunta. Sim. Para quem é Vossa Excelência entrega o seu cartão de visita? Eu entrego meu cartão de visita para a pessoa que vai estar comigo nessa gestão, e que sem ela, eu já tinha falado que eu teria muito mais dificuldade. Ela é muito, muito importante para nós, que é a minha vice, que é a Safira, eu entrego para ela. Eu comento sempre que a gente vai andar juntas, nós duas temos que continuar esse trabalho, né? Fazendo nós duas esse trabalho juntas, né? Então é para essa... Pego. Dá uma olhada se o cachorro não mordeu sua mãe, hein? Ela está com uma dificuldade. Assim, eu imagino. Doutora, a senhora, muito obrigado. Vossa Excelência, muito obrigado. Viu, Érica, eu sou seu fã, você sabe disso, você me ajudou muito. Dá um abraço pro motociclista Brandão, que eu sei que parece que anda de moto. Fala para ele que eu já fiz a rota. Fala que eu já fiz a rota 66, viu? De motocicleta. Se quiser, tá convidado para ir comigo na próxima. E aí, eu quero também dizer o seguinte, um abraço também pro seu pessoal lá do Fonajuc, que é sempre importante essa troca de figurinha aí, para que sempre sejam umas decisões por excelência, tá? Obrigado. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Tá, eu agradeço muito e a gente vai se falando, tá bom? Tchau. Tchau, até. Fica com Deus, obrigado. Tchau.
Obrigada. Eu que Tchau. agradeço. Tchau. Tchau. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.